Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia registra 2 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. Homem morre, jovem fica ferido a bala no Dogão de Olinda. 2 ex-presidiários assassinados a tiros no Varadouro de Olinda. Desconhecidos matam um e ferem outro a bala em frente a uma creche no bairro da Coab. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E nós estamos sendo informados sobre um homicídio que aconteceu esta madrugada no bairro de Passarinho, Olinda. De acordo com informações, uma mulher teria assassinado o amante, um homem que era casado. A suspeita ficou com ciúmes da atual esposa da vítima e teria cometido o crime. Quer dizer, matou o amante. Ana Clara Silva de Souza foi assassinada com disparos de arma de fogo pertinho da residência dela, no sítio Quatro Cantos, zona rural de Feira Nova. Foram 2 homens numa motocicleta vermelha que cometeram o crime. Ela tinha acabado de sair de uma seresta, estava seguindo para casa quando foi emboscada e assassinada. E haja violência contra a mulher. Mais uma foi assassinada. Cleonice Joana da Silva, de 47 anos, morava na Vila Nova, em Altino, Agreste do Estado, foi assassinada a golpes de faca peixeira no bar de Zé Hildo, localizado na rua Professora Adelice Diniz Moura, lá no centro, em Altinho. O suspeito, o companheiro dela, Jaerson Roberto de Lira, que foi agarrado por populares, levou uma surra tremenda. A polícia chegou a tempo. Ele foi levado para o hospital local, ficou custodiado e depois foi removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração, onde continua sob a guarda da Polícia Militar. Paulo Henrique de Lima, de 31 anos de idade, motorista de Uber, residente no Engenho Colégio, em Matriz da Luz, São Lourenço da Mata. Ele foi assassinado com mais de 10 disparos de arma de fogo dentro do veículo dele. Crime que aconteceu na rua Colégio Padre Jesuíta, na estrada da Barragem, Matriz da Luz, São Lourenço da Mata. De acordo com informações, ele seria um ex-presidiário e estaria assinando na justiça. Alexandro da Silva Santana, com 24 anos de idade, conhecido por Sandro, residente na rua Jardim Eldorado, na Vila Aritana, em Camaragibe. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo. Tiros de pistola 380 no Alto José Idalino, no Brejo da Guabiraba. Crime praticado por 2 elementos numa motocicleta azul. De acordo com informações, ele estava sentado conversando com 2 mulheres da família e aí acabou sendo surpreendido pelos caras de moto que o mataram. Uma equipe do DHPP esteve no local sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. Procedeu os primeiros trabalhos de investigações. O corpo de Sandro Alexandre da Silva Santana foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Kaique de Souza Barreto, com 28 anos, residente na Rua Nova do Fundão, no bairro do Cajueiro, no Recife, foi assassinado com disparos de arma de fogo no interior de uma barbearia localizada na Rua Nova do Fundão, lá no bairro do Cajueiro. 2 homens numa motocicleta. Aí foi justamente o garupa que desceu do veículo, se aproximou, invadiu lá o estabelecimento e matou o Kaique com 2 tiros no tórax e 4 na cabeça, tiros a queima-roupa. De acordo com informações, o jovem assassinado, ele havia sido preso por crime de tráfico de drogas. Alisson Fernando da Silva, de 24 anos de idade, foi assassinado com cerca de 20 disparos de arma de fogo. Foram tiros de pistola 380 na rua Coité, no Brejo da Guabiraba. Crime praticado por elementos desconhecidos. No local, imperando a lei do silêncio. Rafael Pacheco de Santana, de 34 anos de idade, residente na rua Rio Gramame, no bairro da Várzea. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Roraima, dentro
da Associação de Moradores da UR7 lá na Várzea. 2 homens numa motocicleta. O garupa desceu do veículo, invadiu lá a associação e cometeu o crime. E de acordo com informações, Rafael Pacheco de Santana, ele havia deixado o presídio no último dia 10 por envolvimento com tráfico de drogas, roubos e até homicídio, e voltou à associação para jogar baralho como gostava de fazer, e aí foi assassinado. Um adolescente de 17 anos de idade, residente na Travessa Vespasiano, no Alto José do Pinho, zona norte do Recife, foi assassinado com disparos de arma de fogo na escadaria da Rua 21 ou Rua do Maracanã, que fica Rua Caparana ou Rua 21, seja lá como for, isso lá mesmo no Alto José do Pinho. Crime praticado por elementos desconhecidos. As informações dão conta de que ele já havia sido apreendido em abril do ano passado, seria usuário de drogas e também ligado ao tráfico de entorpecentes. Paulo Gomes do Nascimento, de 31 anos, residente na primeira travessa Príncipe da Beira, no bairro do Jiquiá. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ao descer de um carro de aplicativo. O crime aconteceu na Rua Figueira de Melo, no bairro de Areias. Foram 2 homens em um outro carro que cometeram o crime. E de acordo com informações, o jovem assassinado, Paulo Gomes do Nascimento, ele teria deixado o filho no Pacheco, na casa da ex-mulher, e lá acabou sendo assassinado. Alexandre Gomes de Melo, com 36 anos, residente no bairro Botafogo, em Itapsuma, foi assassinado a bala na Rua C, à margem da BR-101 Norte, bairro do Grêmio, em Itapsuma. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Cleiton Lourenço da Silva, de 19 anos, residente na Rua Ametista, em Xanditábua, São Lourenço da Mata, foi assassinado a bala em casa. Estava dormindo, estava no quarto, na cama, os caras invadiram e o mataram. E, segundo informações, ele seria usuário de drogas. Rafael Silva Martins, de 21 anos de idade, e um adolescente de 15 anos, José Vitor Barbosa, eles foram assassinados com disparos de arma de fogo na Rua da Prainha, em Atapuz, Goiânia. O suspeito, um tal de Vado, que teria envolvimento com as drogas. Os corpos de Rafael e do adolescente foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. O jovem Tiago Vitor de Araújo Lira, de 18 anos de idade, foi assassinado a bala dentro da própria residência na Rua Honduras, em Timbaúba. Foram 2 elementos desconhecidos que cometeram o crime. De acordo com a polícia, Tiago Vitor de Araújo Lira, ele teria envolvimento com tráfico de entorpecentes. Michel David Leite da Silva, de 29 anos, residente no Sítio Cruz, zona rural de Garanhuns, no Agreste do Estado, foi assassinado a bala pertinho da residência dele por 3 elementos. Um dos suspeitos teria sido um tal de Everton. E segundo informações, Michel David Leite da Silva, ele teria ido buscar a ex-mulher dele, com a qual tem um filho. O resultado é que ele acabou sendo assassinado. O Emerson Severino dos Santos, de 34 anos, residente no loteamento Corte Mole, em Ribeirão, foi assassinado a bala na residência dele, na Rua João Felipe, lá no loteamento Corte Mole, por 3 elementos encapuzados que mandaram a mulher e os filhos saírem do local e aí cometeram uma execução. A informação recebida pela polícia é de que o Emerson Severino dos Santos, ele já havia sido preso e seria usuário de drogas. O marchante Sidney Felipe dos Santos Cândido, jovem com 22 anos de idade, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo e tombou sem vida na Avenida Júlia Brasileiro, Vila Nova, em Marcos, na Feira Livre, bem na Feira Livre, que ele foi assassinado. Fica em Garanhuns, no Agreste do Estado. Foram 2 homens que estavam numa motocicleta que cometeram o crime. De acordo com informações, o marchante, ele era suspeito na morte de Ítalo Tatuador, crime ocorrido no bairro da Coab. Teria sido, portanto, uma vingança e a polícia segue investigando o caso. E a gente agradece os amigos ligados com a gente aqui na Jornal, na Unimed Recife, na Ilha do Leite. Estão lá o doutor Flávio Roberto, Day Clinic, e também Juliana Corrêa Martins, que é anestesista, na Policlin Recife, na Rua do Hospício, o doutor Peter Melo, que é médico cardiologista. Também sintonizado com a gente aqui na Jornal, o advogado previdencialista doutor Paulo Perazo.
José Carlos Rodrigues, um jovem com 23 anos de idade, residente no sítio Macaco, zona rural de Xangrande, foi assassinado a golpes de faca peixeira. Um elemento desconhecido invadiu a residência dele, meteu a faca nele e o matou. A motivação do crime é também desconhecida. Genivaldo Gomes, um homem com 47 anos de idade, ex-presidiário, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Luiz Carlos Sobral do Nascimento, na cidade de Pesqueira, mais precisamente no bairro Eucalipto. Elementos desconhecidos cometeram o crime. Ele morreu no carro dele, um EcoSport branco de placa FGE 1997. Um garoto de 4 anos, minha gente, que estava na residência dele, foi atingido por balas perdidas. Isso mesmo, 3 balas perdidas, o garoto de 4 anos foi atingido. Braço esquerdo, mão direita e de raspão no peito. De acordo com informações, o ex-presidiário Genivaldo Gomes, ele teria envolvimento em uma facção criminosa ligada a homicídios e também tráfico de entorpecentes, que ele seria um ex-presidiário. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Cláudio José de Souza, de 36 anos de idade, foi assassinado com tiros de revólver e golpes de faca peixeira por trás do condomínio Sol Nascente Norte, que fica no bairro Antônio Casemiro, em Petrolina. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação é que ele tinha uma intensa ficha criminal. Gilvan Amâncio de Lima, de 31 anos de idade, se trafegava de motocicleta pelo Engenho Serra, zona rural de Vitória de Santo Antão, quando foi emboscado e assassinado a bala por elementos desconhecidos. Polícia registra 2 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. Homem morre, jovem fica ferido a tiros no Dogão de Olinda. 2 ex-presidiários assassinados a tiros no Varadouro de Olinda. Desconhecidos matam e ferem outro a bala em frente a uma creche no bairro da Coab. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Preço baixo com excelente qualidade, só o Ceasa tem. Há 60 anos o Ceasa tem o melhor hortifruti. E agora tem tudo o que você imaginar: supermercado, bancos, farmácias, restaurantes, lojas, lotérica, papelaria, além de carnes, peixarias e flores. Tudo isso com estacionamento, segurança, conforto e praticidade. No Ceasa você vai com o carro cheio sem esvaziar o bolso. Ceasa, há 60 anos abastecendo a vida dos pernambucanos. Daqui a pouco, na Jornal, a maior equipe de repórteres do país, vasculhando o mundo, e a credibilidade de Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Primeira página. Polícia registra 2 assassinatos no Cabo de Santo Agostinho. Um dos crimes, a vítima foi o vigilante Natanael Antônio da Silva, tinha 57 anos de idade. Ele morava na rua Professora Maria do Carmo, no bairro do Helder, em Ponte dos Carvalhos, e foi assassinado com disparos de arma de fogo na comunidade Francisco Julião, lá em Ponte dos Carvalhos. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. A outra vítima da violência no Cabo de Santo Agostinho neste final de semana foi Bruno Manuel da Silva. Ele tinha 27 anos, morava na rua 4, loteamento Novo Horizonte, no bairro da Charneca. Foi assassinado a bala na Praça da Azeitona, lá no bairro da Charneca. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos. Os corpos do vigilante Natanael Antônio da Silva e de Bruno Manuel da Silva foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal depois dos levantamentos procedidos por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Homem morre, jovem fica ferida a bala no Dogão de Olinda. As vítimas: Cleison Kleber da Silva, de 41 anos, morava na rua Bolivar, no bairro do Arruda, e
Yarissa Chayane Gomes Alves, de 21 anos, residente na Rua da Mangabeira, no Amaro Branco e Olinda. Os dois foram alvejados a bala na Avenida Marcos Freire, bem no caldinho do Dogão, lá no bairro Novo de Olinda. Crime praticado por elementos desconhecidos. Gleison Kleber da Silva foi levado para o Hospital Esperança, lá em Olinda, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A jovem Yarissa foi atingida por bala perdida e levada para o Hospital Tricentenário. Adeildo Antônio de Aguiar Lima, um rapaz de 35 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Vidal de Negreiros, em Vitória de Santo Antão. Elementos em um carro não identificado cometeram o crime. A vítima estava carregando bancos na feira, estava trabalhando com o irmão dele. Os criminosos mandaram o irmão se afastar. Vamos, pega o beco, e daí meteram bala e mataram Adeildo Antônio de Aguiar Lima, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Carlos Augusto do Nascimento, de 41 anos de idade, foi assassinado com a facada no pescoço em um bar no bairro Newton Carneiro, em Xangrande. O suspeito do crime, José Lenilson da Silva, que feriu um outro rapaz, Mário Francisco Gonçalves, que foi levado para o hospital local. E uma coisa, minha gente, esse crime aconteceu por causa de uma brincadeira, isso mesmo, aquela brincadeira de quebra-braço. Fica um do lado, outro do outro, bota o braço assim e um tenta arriar o braço do outro. E por causa dessa brincadeirinha aí, acabou em confusão, barulho e em crime de morte. O Carlos Augusto do Nascimento foi morto com a facada no pescoço e o José Lenilson da Silva ainda feriu um outro rapaz, Mário Francisco Gonçalves. A briga foi feia e o Mário Francisco foi levado para o hospital local. O corpo de Carlos Augusto do Nascimento foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Cássio Silva Gomes, de 31 anos de idade, Elmiton Gomes dos Santos, eles foram baleados durante uma festa na localidade Lagoa da Areia, zona rural de Bimarim. O suspeito, identificado como Salomão Henrique Freire, conhecido como Saulão, isso mesmo. Elmiton foi levado para o hospital local e o Cássio Silva Gomes morreu na hora. Foi uma tentativa de duplo homicídio. O corpo de Cássio Silva Gomes foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Uma adolescente de 15 anos de idade, Maria Ana Aliele, ela foi assassinada com disparos de arma de fogo em um terreno baldio. Terreno baldio localizado no Alto do Cuscuz, ou Alto da Fé, por trás da caixa d'água em Ribeirão. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. Portanto, ao invés de 2 mulheres assassinadas, foram 3. 3 mulheres mortas neste final de semana. Antônio Otávio Mendes da Silva, com 47 anos de idade, foi assassinado a pedradas na Rua 15, em Amaragi. O suspeito, que está foragido, foi identificado como André Carlos Silva Batista, que está sendo procurado pela polícia. Agora, Vanildo, vamos falar de coisa boa. Quem está aniversariando hoje, início de semana, Kelan, integrante do grupo Dinossauro da Macaxeira, comandado por Jorge Barbosa, que é o Jorginho de Pitão. A nossa amiguinha Nalva, ex-aluna da Escola Clotilde Oliveira, está aniversariando e está convidando toda a rapaziada do grupo para ir para a casa dela, onde haverá um almoço. Não vai faltar nada lá, mas tem que levar, alguém tem que colaborar, porque senão não vai ter festa não. Raíssa também está aniversariando, aliás, Raíssa aniversariou sexta-feira, ela é filha de Manuel do Coco. O Manuel é um ambulante estabelecido com uma carroça de coco na Orla do Janga, próximo ao Boteco do Caranguejo, e também pertinho da arena dos ex-jogadores Clécio e Lúcio, ex-jogadores de futebol. E o Manuel do Coco está preparando uma festa lá, todo mundo da família tomando água de coco. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, estão aniversariando hoje os sargentos Iaque Ribeiro de Albuquerque, Mário Antônio Pereira, Jário Francisco da Silva e Giovanni Eliseu de Lima. A sócia aposentada Maria da Piedade Gomes Leal e a pensionista Ana Maria da Silva.
A senhora Cosma da Silva, de 40 anos de idade, residente no sítio Zé do Rato, em Camila, Ipujuca, foi agredida a golpes de faca peixeira por um homem cuja identidade não foi informada. Há uma tentativa de feminicídio e a vítima, Cosma da Silva, foi levada para o hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. A gestante Sabrina Alves Xavier da Silva, 18 anos, residente na rua Arcelino de Brito, no bairro da Boa Vista, em Arco Verde. Ela foi agredida a golpes de canivete durante uma briga no povoado Tanque, zona rural de Buíque. Foi um casal de suspeitos, André Bezerra da Silva e Maria Joselma dos Santos Silva. O casal foi preso em flagrante. A jovem gestante Sabrina Alves Xavier da Silva, de 18 anos, foi levada para o hospital local e depois removida para o hospital regional em Arco Verde. Emerson Barbosa da Silva, com 25 anos, foi agredido a bala no Córrego do Ouro, no Vasco da Gama, zona norte do Recife. Os motivos e autoria ainda não foram informados. Emerson Barbosa da Silva foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta. De acordo com informações, ele estava na casa da namorada e, ao entrar no carro para ir embora, apareceu um elemento em um outro veículo e meteu ficha nele. Mais de 10 disparos, cerca de 10 disparos de arma de fogo, e o Emerson Barbosa da Silva foi levado para a emergência da unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta. Analiel da Conceição, residente na rua Araci Xavier da Cruz, no bairro do Amaro Branco, em Olinda. Ele foi alvejado a bala durante um prega lá no Amaro Branco. Atentado praticado por um elemento desconhecido. Analiel da Conceição foi levado para o hospital Miguel Arraes, em Paulista, onde foi submetido a uma cirurgia e permanece em observação médica. O jovem William Edivaldo Azevedo da Silva, de 20 anos de idade, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo na rua Manuel Lopes, na Praça Cícero José Dutra, Praça Cícero José Dutra, que fica no bairro do Vassoural, em Caruaru, no agreste do estado. O atentado foi praticado por um elemento desconhecido e a vítima foi levada ela mesma para Caruaru, para o Hospital Regional do Agreste. Lembrando que no final de semana, nas últimas 48 horas foram registrados 33 assassinatos, 17 crimes ocorreram no interior e 16 no Grande Recife. E este ano já foram registrados em Pernambuco 150 assassinatos. Claudemir Márcio da Silva, um rapaz de 34 anos de idade, residente em Nova Tiúma, São Lourenço da Mata. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira na Avenida Doutor Belmiro Corrêa, em São Lourenço da Mata, por um tal de Micael. Isso porque teria presenciado, o Claudemir, teria presenciado o roubo de um botijão. Esse Micael roubou um botijão de gás e saiu danadinho com ele nas costas. E daí o Claudemir foi procurar o dono, a vítima do roubo desse botijão de gás, para entregar, dedurar o Micael. E daí o Micael meteu a faca nele, no Claudemir Amâncio da Silva, que foi inicialmente levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço da Mata, de onde foi em seguida removido para o Hospital Getúlio Vargas. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Uricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. 2 ex-presidiários assassinados a tiros no Varadouro de Olinda. O Natan
Alan Gomes de Souza, jovem com 21 anos, e Williams Conceição do Nascimento, 27 anos. Eles foram baleados na rua da Boa Hora, comunidade do V8, no Varador, em Olinda, por elementos desconhecidos. No local, impera a lei do silêncio. De acordo com informações, os dois rapazes mortos, eles já foram presos por crime de tráfico de entorpecentes. Os corpos deles foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Desconhecidos matam e ferem outro a bala em frente a uma creche no bairro da Coab. As vítimas, o Whindersson Crei Soares de Albuquerque, 41 anos, residente pertinho do terminal de ônibus da UR4 Ibura, e Maicon Douglas Lima da Silva, 22 anos. Eles foram baleados ontem à tarde na Travessa da Cordilheira, em frente à creche municipal Sonho do Povo, no bairro da Coab, no Recife, baleados por elementos desconhecidos. O Whindersson morreu na hora. Maicon Douglas ficou ferido e foi levado para a Policlínica Arnaldo Marques. De acordo com informações, o alvo seria o Maicon, que escapou, já que ele seria traficante e, segundo informações, estaria vendendo drogas no local. O corpo de Whindersson Crei Soares de Albuquerque foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.